CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos iniciar com o Evangelho, a leitura do Evangelho e dar prosseguimento no estudo do Livro dos Espíritos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Convidar os pobres e os estropiados, ajudar sem esperar retribuição. Disse também àquele que o havia convidado: quando deres um jantar ou ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem em seguida, por sua vez, e que assim te retribuam o que receberam de ti. Mas quando deres um festim, convida os pobres e os estropiados, os coxos e os cegos, e ficarás feliz por eles não terem meios de te retribuir, porque isso te será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, disse-lhe: feliz aquele que comer do pão no reino de Deus. Lucas 14. Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome para mais uma manhã de estudos em torno do Livro dos Espíritos, da doutrina espírita, do Teu Evangelho. Pedimos a Tua inspiração, a Tua proteção e a Tua permissão para que em Teu nome possamos invocar os dirigentes deste estudo. Eurípides Barçanufo, o patrono do nosso estudo, o altivo, diretor da nossa casa de amor, com a coluna de espíritos que sustentam a nossa casa. Em nome desses irmãos queridos, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, do Teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Então vamos lá. Hoje é dia 3 de outubro, dia do nascimento, do aniversário de Allan Kardec. O dia que Kardec veio à Terra, 3 de outubro de 1804. Quantos anos ele faria hoje? 1804, 1904, 100 anos. 2004, 200 anos. 219 anos, né? Estava velhinho, né? Estaria velhinho. Aí eu vou ler aqui antes, a gente leu. Depois desse estudo, a gente prossegue com obras póstumas. E no livro Obras Póstumas, estamos justamente estudando sobre o Kardec. Eu queria ler um pedacinho aqui do Obras Póstumas e depois a gente continua aqui no Livro dos Espíritos. Uma pergunta ao Espírito Verdade que Kardec fez. A médium era a senhora Aline C., em 12 de junho de 1856. Eu vou ler somente esse pedacinho aqui, para a gente vibrar com esse espírito a que muito devemos. É a razão da doutrina espírita. Bom espírito, desejaria saber o que pensais da missão que me foi designada por alguns espíritos. Quereis dizer-me, peço-vos, se é uma prova para o meu amor próprio. Tenho, com certeza, como sabeis, o maior desejo de contribuir na propagação da verdade. Porém, o papel de simples trabalhador
ao de missionário em chefe, a distância é grande. E não compreenderia o que poderia justificar em mim tamanho favor, de preferência a tantos outros que possuem talentos e qualidades que não tenho. Quem falou isso foi Allan Kardec, conversando com o Espírito Verdade, que a gente deduz ser o próprio Cristo. Vamos ver o que ele responde. Resposta: confirmo o que te foi dito, mas recomendo muita descrição. Então a ele foi dada uma missão, viu? Foi designada a ele uma missão. O Espírito de Verdade confirmou isso. Recomendo-te muita discrição, se quiseres vencer. Saberás mais tarde coisas que te explicarão o que hoje te surpreende. Não te esqueças de que podes triunfar como podes falir. Neste último caso, um outro te substituirá, pois os desígnios de Deus não se repousam sobre o meio de fazê-lo fracassar. Ela apenas pode ser justificada através da obra efetuada. E nada fizeste ainda. Se a cumprires os próprios homens saberão reconhecê-lo cedo ou tarde, pois é pelos frutos que se reconhece a qualidade da árvore. E ele continua aqui, outra resposta que o Espírito Verdade deu aí a pergunta, né, que ele fez, né? Quais seriam as causas que pudessem fazer fali-lo? Olha o que passou Allan Kardec. Mas antes, ele confirma depois que passou por tudo isso que o Espírito Verdade está dizendo aqui. Ó. A missão dos reformadores está cheia de escolhos e de perigos. A tua é rude. Previno-te, pois trata-se de abalar e transformar o mundo inteiro. Não penses que te bastará publicar um livro, 2 livros, 10 livros e ficares tranquilamente em casa. Não, ser-te-á preciso expor tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados conjurarão tua perda. Estarás exposto à malevolência, à calúnia, à traição, mesmo daqueles que te parecerão os mais devotados. Tuas melhores instruções serão desprezadas e deturpadas. Sucumbirá mais de uma vez sob o peso da fadiga. Numa palavra, será uma luta quase constante que terás que sustentar. O sacrifício de teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Pois bem, não poucos recuam quando, ao invés de uma estrada florida, encontram sobre seus passos urzes, pedras pontiagudas e serpentes. Para tais missões não basta a inteligência. Primeiramente, para agradar a Deus é preciso a humildade, a modéstia e o desinteresse, pois Ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens é preciso ter coragem, perseverança e uma firmeza inabalável. É preciso também prudência e tato para conduzir as coisas de um modo conveniente e não lhe comprometer o êxito através de medidas ou palavras intempestivas. É preciso, por fim, ter devotamento, abnegação, estar pronto para todos os sacrifícios. Vês que tua missão está subordinada a condições de que dependem de ti. Então o Espírito Verdade alertou ao nosso Kardec com relação ao que ele iria passar. Traições, viveria mais tempo, noites sem dormir, inimigos encarniçados, porque a missão de Kardec, como disse o Espírito Verdade, é para abalar a humanidade. A humanidade. E 10 anos depois,
dessa mensagem do Espírito Verdade 10 anos depois daquele que ele escreve. E ele escreve dizendo: passei por tudo isso, por tudo que ele falou. Então a gente vê em Allan Kardec um homem de fé, um homem de coragem, um homem escolhido e enviado pelo Cristo para a redenção da humanidade. A doutrina espírita trata da redenção da humanidade. Ela veio para trazer o progresso moral para a humanidade. Ainda não chegou lá, falta muito. Estamos aí com 162 anos da doutrina espírita. Mas os tempos estão chegados, os tempos chegaram. As mudanças acontecerão. E outros espíritos enviados pelo Cristo aportarão a terra novamente, para que essas verdades sejam divulgadas. Aí sim a humanidade vai mudar, porque ela vai se ver como espírito imortal. A doutrina espírita veio para ratificar o cristianismo, relembrar o que o Cristo disse e ensinar o que ele não pôde falar naquela época. Então, Jesus e Kardec, nós devemos seguir em nossa casa sempre. Jesus e Kardec. Então, hoje, que nosso mestre Kardec receba a nossa gratidão, a nossa gratidão, não tem outra palavra, né? A nossa alegria de poder hoje estudar a doutrina espírita, graças ao esforço que ele fez. Agradecer a sua esposa, Amélie Boudet, que sempre esteve a seu lado, firme. Então, esteja aonde estiveres, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento. Que Jesus te abençoe, que Jesus te ajude, que tu possa continuar a nos inspirar, a inspirar a humanidade, para que a doutrina do Cristo, a doutrina dos Espíritos, seja disseminada por toda a face da terra. Essa é a nossa missão. Em nossa casa de amor, é o artigo 1º do nosso estatuto. Divulgação da doutrina espírita. É o nosso compromisso. A divulgação doutrinária. Por isso estudamos bastante aqui nesta casa. Deveríamos estudar mais. Mas estamos fazendo o que a gente pode, né? Vamos lá. Relações simpáticas e antipáticas entre os espíritos. Metades eternas. E aí? Tem metade eterna, Selma? Tem a outra metade da laranja? Além da simpatia geral, pergunta 291, por semelhança, têm os espíritos entre eles afeições particulares? De novo, além da simpatia geral, por semelhança, têm os espíritos entre eles afeições particulares? Claro que sim, né? Sim. Se eu morrer hoje, o que eu vou ser amanhã? Eu mesmo, sem o corpo. Qual é a diferença de alma para espírito? Nenhuma. É a mesma coisa, alma e espírito é a mesma coisa. Mas por que fala diferencia só para dizer quando morrer e quando está no corpo? Quando morre o corpo e quando o corpo está vivo. O espírito é o mesmo. Eu me manifesto através do meu corpo físico. O espírito que está aqui, os espíritos que estão aqui se manifestam através do seu corpo espiritual. Mas é o mesmo. A minha esposa, o meu filho, o meu marido, a minha mãe, continuam sendo esposa, marido, mãe, filho, filha. A afeição continua. Temos afeições de espíritos que não conhecemos nesta vida, de outras vidas. Quando a gente retorna à pátria espiritual,
a gente se relaciona com eles. É o sentimento que continua. Olha o que ele responde aqui, ó. Sim, como os homens, mas o elo que une os espíritos é mais forte quando o corpo está ausente, porque não se encontra mais exposto às vicissitudes das paixões. Então, o corpo está sujeito às vicissitudes das paixões. O que são as vicissitudes? As dificuldades. O que são as paixões? São os exageros. Os exageros em cima de um sentimento natural ou de uma necessidade natural. Isso é que é paixão. Então, a gente sem essas paixões, esses laços são mais fortes. O amor entre eles é verdadeiro e o que eles sentem por nós continua sendo verdadeiro. O espírito tem saudade. O espírito chora. O espírito é um ser humano sem corpo físico. Isso tem que ficar bem claro na nossa mente. Eles não estão lá, eles estão aqui. Eles estão aqui, os espíritos estão aqui. Nos influenciam, nos inspiram. A gente não pediu na prece a inspiração deles? Altivo, me ajuda, diretor da nossa casa. A gente não pediu a todos eles a coluna de espíritos que sustenta o SEAP? Não pediu a Jesus? Se Allan Kardec ouviu o que nós falamos aqui a ele, é uma pequena homenagem, homenagem não, é uma expressão do nosso sentimento a ele. Ele ficou feliz. Que bom que o Newton pensa assim. Fora o que ele não deve ter feito por mim aí em outras existências. Então a gente agradece, a gente é grato. A minha mãe não é mais minha mãe? Claro que é. A minha esposa não é mais a minha esposa? Claro que é. Porque ela quer e porque eu quero. A não ser que eu não quisesse. O altivo não é mais meu amigo? Claro que é. Entenderam isso? Entendeu, Selma? Teu pai está vivo? Está vivo. Teu pai gosta de você? Gosta. Te ama? Ama. Lamenta por bobagem, alguma bobagem que você faça? Lamenta. Alguma pergunta? Parece que é o óbvio que a gente está falando, mas é o óbvio mesmo. Mas as pessoas não entendem. Não me entendem. Aí sai de uma casa espírita organizada, que se estuda, que se trabalha e vai em outros lugares fazer consulta com o mundo espiritual. Quer dizer, não entendeu. Não entendeu. Agora, tem amor, tem alegria, tem saudade. Sabia que o espírito tem saudade? Tem saudade. Eu acho que eles levam uma vantagem, porque eles veem a gente quando querem. Mas tem saudade, não pode te tocar. Se te toca, você não sente. Agora, também nutre ódio, raiva, rancor? Também sim, claro. É sentimento. Se o espírito tem sentimento de ódio, ele vai ter ódio, vai ter raiva. Sentimento de vingança? Tem. Tem. Então vamos lá. Os espíritos nutrem ódio entre si? Resposta: só há ódios entre os espíritos impuros, e são eles que insuflam entre vós as inimizades e as dissensões. Que se dissensões, brigas, confusões, são esses espíritos impuros. Entre eles há ódio, entre eles e nós também. Vem nos perseguir. Bem claro isso? Bom. Pergunta 293. Dois seres que tiveram sido inimigos na terra conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos? No mundo dos espíritos?
Desculpem aí a falta aí do S. Ele está dizendo que não. Eles compreenderão que seu ódio será estúpido e o motivo pueril. Agora, ele não falou que os impuros tinham ódio entre eles? Por que ele falou que não? Ele está falando da gente, do espírito condição mediana. Que ele continua na resposta. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, até que se tenham depurado. Se foi somente um interesse material o que os separou, não pensarão mais nisso, por menos desmaterializados que estejam. Se não há antipatia entre eles, não existindo mais motivo da discussão, podem se rever com prazer. Aí a gente vê lá no André Luiz, nós estudamos aqui no livro Mensageiro, foi Missionários, acho que foi Missionários, a reencarnação de Segismundo. Vamos só lembrar aqui a reencarnação de Segismundo. Segismundo matou como é o nome dele? Ia falar o nome dele e fugiu. A Elaine, cadê a Elaine? É o mesmo assim, vem Ariel na minha cabeça, não é? É o mesmo ali parece com o nome do livro Drama da Obsessão. Como é que é o nome lá daquele Drama da Obsessão? Pior que está na minha cabeça aqui, não sai o nome dele. É o missionário. É Raquel, o nome da mulher, e o nome do marido é... Leonel é o do Drama da Obsessão, é Leonel. Hã? Não. Meu Deus. Olha, eu não vou falar mais nada enquanto não vir na minha cabeça. Caramba. Que cabeça é essa? Eu já fiz A, B, C, D, E. Leonel, parece com o Leonel. É o... Hã? Não, é o... Raquel e... Adelino. Adelino. Não é nada de Leonel. Eu confundo Leonel com o Drama da Obsessão. Leonel do Dramas da Obsessão. Adelino. Então, Segismundo, reencarnado, mata Adelino, dá um tiro no coração dele, para ficar com a Raquel, que era a esposa dele. Adelino morre, ele fica com a Raquel um tempo, mas uma situação dessa ninguém vive bem, né? Se acaba se separando, ela cai na vida, tinha que se manter na prostituição. Olha que situação. Amigos intercedem neles, no plano espiritual, são recolhidos lá na colônia Nosso Lar. Segismundo se arrepende do que fez, muito, pede perdão a eles se perdoam. Segismundo se dedica ao trabalho no mundo espiritual, é reconhecido, tem muitos amigos, faz muitos amigos. Alexandre, um instrutor, intervém junto a ele, porque já era amigo dele na Terra. E o que acontece? Foi uma situação de ódio, né? De briga. Olha lá a questão da paixão. Paixão. Combinam os três voltarem juntos. Adelino reencarna, Raquel reencarna, os dois se reencontram na Terra, se casam e têm um filho,
E quem vem como filho? Segismundo. Combinaram tudinho. Quando Segismundo se apresenta a eles já reencarnados, quando eles saem do corpo, o Adelino fica apavorado. Ele tem aquela reminiscência. Tem pesadelos. Fala com a mulher: eu não dormi bem, tem um homem me perseguindo, tem um monstro atrás de mim. E ia dificultar a reencarnação dele. Se não fosse a intercessão do Alexandre, dos amigos espirituais, ele não reencarnaria, ele já estava quase que desistindo. Porque quando saíam do corpo, Raquel e Adelino, e Adelino se encontrava com Segismundo, ele ficava apavorado. Apavorado. Até que, um dia tirado do corpo, Raquel, Adelino e Segismundo, junto com Alexandre, o Adelino diz assim para o Alexandre, chama ele de anjo, pensa que é um anjo, né? Está num corpo reencarnado. É esse aí que me persegue, esse monstro. Isso é um monstro, é um assassino. Ele quer destruir a minha vida. O que ele quer de mim? Olha, o Adelino, em espírito, vendo Segismundo. Segismundo, o menino lá, o Alexandre intervém, o Segismundo pede perdão, se ajoelha, chora muito, pede a oportunidade de voltar. E, concluindo, eles conseguem se entender. Raquel abraça o Segismundo e ele já vai naquele momento mesmo se perturbando, perdendo a lembrança, e ele é acoplado no ventre da mãe. Ali começa o processo reencarnatório. Então você vê o que ele falou aqui. Olha como continuou, porque o Adelino era um espírito imperfeito, tanto quanto o Segismundo. Ainda guardava animosidade, mas se entenderam e voltaram como pai e filho. E o que vai acontecer? Segismundo vai morrer do coração, leva um problema cardíaco, que ele vai desencarnar. Marcou o seu perispírito com um ato criminoso que ele fez. Então ele volta para ter o amor de Raquel, não mais aquele amor apaixonado, e sim o amor maternal. Um amor maternal. E da parte dele, o amor filial. E com o pai, quebrar aquela antipatia, que a gente vai entrar já já na antipatia, e na simpatia, com o amor filial e o amor paternal. Entenderam? Entendeu? Entendeu? Você já sabia dessa história? Não. Então essa história é narrada por André Luiz no livro Missionários da Luz, a reencarnação de Segismundo. Ficou bem colocado o exemplo, Carlos? Muito bem. Então vamos prosseguir aqui. 294. A lembrança das más ações que dois homens tenham cometido um contra o outro constitui um obstáculo para que haja simpatia entre eles? Pegou um exemplo aí agora, né? Resposta: sim, ela os leva a se afastarem um do outro. Olha aí, não foi isso que aconteceu com Adelino e Segismundo? Que sentimento experimentam depois da morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? E depois que morrer não tem jeito, você vai estar de cara a cara, frente a frente com o outro. Até as suas intenções, boas ou más, ficarão estampadas. Imagine, aquele que você fez mal, como é que você vai se sentir diante dele? Resposta: se são bons, perdoarão, conforme o vosso arrependimento. Se são maus,
pode conservar ressentimentos e algumas vezes os perseguirem até numa outra existência. Deus pode permiti-lo como castigo. Que coisa, hein? Uma vez atendemos aí um espírito, já vi isso aí mais de uma vez. Falei, meu amigo, por que você está junto dele? Por que você quer mal a ele? Ele respondeu, eu o odeio, eu vou acabar com a vida dele. Coisa de espírito mesmo perseguidor, né? Quem trabalha mediunicamente sabe disso. E aí eu falei, mas quem fez o mal primeiro? Será que não foi você? Para você ter feito ele? Ele disse, olha, fui eu e foi ele. Não adianta você falar para mim de reencarnação. A gente já está assim há milênios. Ele sai do corpo, eu pego ele aqui, quando eu volto para o corpo ele me pega, e a gente está nessa briga, nessa luta há milênios. Aí como é que você vai conversar com esse espírito? Pedir para ele perdoar. Aí você vê casos de irmãos chifópagos ou chipófagos, chifópagos, né? É chifópago. Ou chipópago. Nasce colado. 2 cabeças, um corpo só. Aquilo é inimigo. Espíritos inimigos. Aí não tem jeito. Ou se entendem, ou morrem os dois, né? Conserva, leva isso para o túmulo e volta e um persegue o outro, como Jesus disse aqui. Como Jesus disse, como os espíritos disseram aqui. Na resposta, olha só, perseguem, Deus pode permiti-lo como castigo. Judas fez mal para Jesus? Ou fez bem para Jesus? Jesus tinha que ser traído? Ele tinha que passar por aquilo? Claro que não. Vocês estão... Claro que não. Porque Jesus era um espírito puro, Jesus não estava espiando nada. Nada daquilo ele tinha que passar. Não. Que os homens eram maus, cruéis, perversos. E sabia. Na minha cabeça ele teria passado exatamente para provar isso, que as pessoas eram Então Judas é um herói. Então Judas é um herói. Ele foi designado para trair o Cristo. E Pôncio Pilatos também, um herói, porque foi designado para ser omisso. E os fariseus, os sacerdotes que o condenaram, também, porque ele tinha que passar por aquilo. E o povo deseducado, perverso, levantaram um falso testemunho, também seriam heróis, instrumentos da lei de Deus, para que tudo aquilo acontecesse. Isso é lógico? Lógico que não. Ora bolas. Pensem, claro que não. Agora, ele sabia do que ia acontecer, porque os homens eram aquilo que não podia esperar coisa diferente. Não podia. Agora, ele tinha que passar por aquilo? Não. Mas se ele não vem trazer a mensagem do amor, há quanto tempo nós, espíritas, nós que estamos aqui na sala aqui estudando, conhecemos o Cristo? Ouvimos o evangelho dele. Será que foi nessa encarnação? Quiçá estávamos lá. E olha como nós somos ainda. Olha o que nós somos ainda. Somos apegados à vida material, apegados ao dinheiro, apegados às coisas da vida material. Por mais que escute aqui, por mais que escuta do evangelho, o desprendimento dos bens terrenos, a gente é apegado.
Por mais que fale das paixões vis, quantas paixões vis nós temos ainda? Por mais que a gente saiba do pensamento, como pensamos bobagem, o que não presta. Imagine se Jesus não tivesse vindo para separar o mundo velho, primitivo, para o mundo de provas e expiações. Se a gente não tivesse ouvido falar do Cristo ainda. Estávamos ainda na primitividade, atrasadíssimos. Com tudo isso, ainda se faz quanto se matou em nome do Cristo. As guerras em nome do Cristo, em nome de Deus. Se torturou, se sequestrou. Então Jesus sabia que ia passar por aquilo porque o mundo era duro, cruel, os homens eram maus. Ele sabia, mas ele não tinha que passar por aquilo. Não tinha que passar. Aí você vê Pedro negando Jesus, né? E Jesus fala antes, ó, tu vai me negar, Pedro. Você vai me negar. Falou para Judas, né? Não sei se aquela frase ali é uma frase, uma interpolação, ou se é verdadeira. Quando diz aquele que molha o pão no prato, comigo esse há de me trair. Mas não sei se aquilo ali é uma interpolação ou se é verdadeiro. Mas o fato é que ele sabia que Judas ia entregá-lo. E Judas o entrega com um beijo, por 30 moedas e um beijo. Um beijo. Agora, Jesus ficou magoado com Judas? Não. Jesus sabia que Judas ia entregá-lo. Está lá escrito, para que vens, amigo. Chama ajuda de amigo. Aí é que doeu mesmo na alma de Judas, quando ele viu. Ele não teve intenção ele não teve, claro que não, ele não teve a intenção de matar Jesus, dele ser preso. É porque ele cuidava, ó, do dinheiro. Já viu quem é ligado a dinheiro que é difícil. Tem alguns casos que é doença mesmo. O apego é uma doença. É tão grande. Então, Judas cuidava da bolsa, cuidava dos valores. E ele pensava diferente. Ele não pensava que para se mudar aquilo lá, tinha que ser com o amor que o Jesus pregava. E tinha que ter recurso. Ele queria isso. Só que foi o emendo pior do que o soneto, né? A emenda. O poder de Jesus, né, aquelas transformações que ele fazia, ele imaginou na cabeça dele de que ele poderia ser o rei, e o rei traria para ele o quê? Pois é. Então, mas Jesus não ficou magoado com Judas. Não ficou. Aí você vem aqui para a resposta aqui, ó. Vamos lá. A lembrança das más ações que dois homens tenham cometido um contra o outro constitui um obstáculo para que haja simpatia entre eles? Sim, e ela os leva a se afastarem um do outro. Que sentimentos experimentam depois da morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Se são bons, perdoarão, conforme o vosso arrependimento. Se são maus, podem conservar ressentimento, e algumas vezes vos perseguirem até uma outra existência. Deus pode permiti-lo como castigo. Então Jesus não guardou mágoa nenhuma deles, continuou. Agora, imagine a consciência desses espíritos depois. Eu estou aqui hoje trabalhando bastante, graças a Deus, porque devo ter sido um daqueles lá que fomentou a morte do Cristo, senão aquele que bateu no rosto dele. Com certeza. A gente olha para dentro da gente e vê o quanto nos falta ainda para ser um espírito bondoso. Eu lembrei aqui de um exemplo, vou de novo aqui. Se são bons, perdoarão, conforme o vosso arrependimento. Se são maus, podem conservar ressentimento e algumas vezes os perseguirem,
até uma outra existência. Deus pode permiti-lo como castigo. No nosso lar, o André Luiz encontra um senhor, que eu não vou lembrar o nome, que o pai dele não perdoou uma dívida, e o André encontra e lembra que ele era um rapaz já, e ele deu força ao pai, e o homem perdeu tudo, ficou sem dinheiro, a família teve um problema sério, e ele sentiu muita vergonha quando viu É, o moço, e ele foi falar com esse senhor e ele disse: são coisas do passado. o senhor nem estava aí. Perdoa. Sentimento de aversão, nada. Ele já tinha A Carmen está lembrando uma passagem lá de Nosso Lar, em que o André Luiz encontrou com outro espírito, que era um senhor, e que ele lembrou que o pai o tratou muito mal, o pai de André Luiz. Cobrou uma dívida, mandou tirar tudo dele, embora a mãe do André Luiz tivesse pedido para perdoar a dívida, enfim, ele não perdoou e o homem perdeu tudo, o homem ficou com sérias dificuldades. E o André Luiz, sem graça, lembrou do assunto, ele, não, isso aí passou, não tem nada, coisa lá do mundo, da terra. Ele foi pedir desculpas, e o Espírito falou, não tem nada que me desculpar, não estou ofendido com nada. Olha a diferença aí, né, do sentimento. Por isso que a gente tem que perdoar agora, perdoar, buscar desenvolver esse sentimento do perdão dentro de nós, que certamente vamos nos deparar com algumas pessoas, alguns espíritos que nos fizeram mal e que também a gente fez mal, né? Ninguém aqui é anjinho. Bom, as afeições individuais dos espíritos são suscetíveis de se alterar? Resposta: não. Pois eles não podem se enganar. Não possuem mais a máscara sob a qual escondem os hipócritas. É por isso que, sendo puros, suas afeições são inalteráveis. O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. As afeições que dois seres consagram na Terra, continuam sempre a existir no mundo dos espíritos? Sem dúvida. Sim, sem dúvida. Se estiver baseada numa simpatia verdadeira. Mas se as causas físicas aí tiveram maior importância do que a simpatia, ela cessa com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não estão subordinadas ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio. Entenderam isso? Então, lá não tem como você se enganar. Aqui a gente engana, aqui você não sabe o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo. Ah, casou com fulano e fulano só pensava no meu dinheiro. Casou com fulano e fulano só pensava na sensualidade, no corpo bonito. Isso tudo passa. Agora a afeição sincera, verdadeira, continua. Uma pergunta aqui, que eu vou deixar para outra aula, tá? Por causa da hora aqui. As almas que devem se unir estão predestinadas a essa união? Então a gente vai ver isso aqui. Eu vou pegar o livro de Leon Denis também. Na verdade, ele vai falar da união universal, né? Mas a gente tem que ver isso aqui com calma. E eu vou ver na aula que vem. E vou pegar o livro O Problema do Ser. É o problema do ser? É o depois da morte, que Leon Denis fala sobre essas almas que se unem. É o problema do ser. Nós já vimos aqui. Alguma pergunta? No question? Vamos fazer a nossa prece, agradecer
a Deus acima de tudo, a Jesus, ao nosso mestre Kardec, mais uma vez, muito obrigado, aos guias aqui presentes, ao altivo, às irmãs queridas que tanto amamos, a minha amada Lourdinha, a todos vocês a nossa gratidão. É em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, minha querida, do teu amor, Jesus, do amor de Deus acima de tudo, encerramos os estudos da manhã de hoje, em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja.